Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma das nossas lives, fazendo uma horinha aí enquanto o pessoal vai entrando e aproveitando para dar nossos recadinhos habituais, tá? Então, para você que ainda não segue a Pragmática Psicoterapia e Cursos, fica aí o convite para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para ter acesso ao conteúdo de análise do comportamento, de psicologia clínica, de psicologia como um todo, de comportamento verbal. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, com diversos vídeos. Oi, José Marcelo, boa tarde. Com diversos vídeos sobre comportamento verbal, sobre psicologia clínica, sobre análise do comportamento. Então, uma boa fonte de conteúdos aí para você que quer complementar a sua formação na graduação, enfim, até em nível de pós e tal. Tem muito material ali de fácil acesso para vocês. Então, fica aí a recomendação de você nos seguir na Pragmática Psicoterapia e Cursos e também se inscrever em nosso canal do YouTube, tá? E não deixe de comentar, colocar suas dúvidas, mandar um direct pra gente com as suas dúvidas, com seus questionamentos, ou comentar nossos posts ou os nossos vídeos. Eu sempre tenho prazer de responder para vocês, tá? E se você gostar do nosso material, né, não custa nada deixar um joinha lá pra gente, certo? Então, gente, eu vou aproveitar e já vou começar a falar sobre o tema da live, que é verificar a eficácia do nosso tratamento. Bem, quem já começou a atender já deve ter tido essa sensação de que é muito difícil avaliar de uma maneira objetiva se o tratamento que a gente está propondo, se as nossas intervenções, elas estão funcionando ou não. Né? Fazendo uma metáfora, por exemplo, com uma manicure, ou com um pintor de parede, né? Ou até um borracheiro, enfim. Essas outras profissões, fica muito mais fácil avaliar se o que você fez funcionou ou não. Então, se você vai no borracheiro e sai do borracheiro, o carro está trepidando, ou o pneu esvazia pouco tempo depois, aquele conserto não funcionou. Né? Se você vai numa manicure e ela arranca um bife do seu dedo ao tentar tirar a cutícula, ou você vê que está desigual a pintura, né? Ou tem bolhas e coisas do gênero, também fica muito fácil você avaliar se aquele serviço ali foi bem feito ou foi mal feito, se está funcionando ou se não está funcionando. O problema até no caso de você procurar um nutricionista, por exemplo, fica mais fácil avaliar, né? Se você, ao seguir a dieta, é claro, né? Se você seguindo a dieta, você vai ter a perda de peso ou ganho de massa muscular e coisas do gênero. Agora, em se tratando de psicoterapia, o buraco é muito mais embaixo. A situação é muito mais complexa acerca do que se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, está apropriado ou não, e por aí vai. Uma das razões pelas quais isso é bem complicado em se tratando de uma psicoterapia, é porque os resultados das nossas intervenções, elas demoram para surtir efeito. Então, mesmo que você faça uma intervenção e que o seu terapeutizando ele comece a se comportar de uma maneira diferente do que ele agia antes, isso só vai repercutir uma mudança do ambiente dele tempos depois. Né? Então, muitas vezes, gosto muito de dar exemplo de assertividade, que fica muito fácil da gente enxergar de uma maneira mais concreta. Então, se você tem um terapeutizando que, por exemplo, ele começa a negar pedidos pouco razoáveis das pessoas que ele interage, então ele tinha uma dificuldade em negar pedidos, e ele começa a negar agora. Isso não vai repercutir de uma maneira imediata no ambiente dele. Muito provável, inclusive, que as primeiras tentativas que ele emita do comportamento de negar, elas sejam até punidas pelas outras pessoas. Então isso só vai ter um efeito mais duradouro, mais aparente, depois de algum tempo, né? Depois até de muito tempo. Então é interessante porque essa pessoa ela começa a dizer não, e por mais que ela consiga, com o não dela, evitar perder reforçadores ou evitar o contato com estímulos aversivos práticos, é muito provável que
que ela entra em contato com estímulos aversivos simbólicos. Então, a pessoa para a qual ela dizia não antigamente, quando ela passa a dizer não, essa pessoa vai protestar, vai falar, olha, você é mesquinha, você é egoísta, não custa nada, não sei o quê, você é uma má filha, você é uma má irmã, e coisas do gênero. Então, é interessante que mesmo que ela comece a emitir esse comportamento a fortalecer, ele vai ser acompanhado de respostas emocionais aversivas. Por quê? Ele vai entrar em contato com estímulos aversivos, imediatos, simbólicos, a partir do momento que ela emite um comportamento a fortalecer. Então é bem interessante que essa pessoa pode chegar no seu consultório te dizendo que ela está mal, né? Que ela não está melhorando, que ela está se sentindo mal, que ela está se sentindo pior do que ela se sentia antes. Olha que curioso, né? Ela começou a emitir um comportamento a fortalecer, mas isso vai ser acompanhado de relatos de respostas emocionais de piora, ou pelo menos não de melhora, tá? Então, essa é uma primeira dificuldade que a gente enfrenta, né? Porque, principalmente quando a gente está tratando das questões das habilidades sociais, isso vai ter essa repercussão que eu estou falando para vocês. Isso também acontece com respostas de fuga e esquiva. Por exemplo, né, se você está atendendo um cara que ele sofreu uma rejeição amorosa no passado e ele passou anos se esquivando de relações afetivas, e você consegue enfraquecer essas respostas de esquiva de maneira que essa pessoa ela consiga se expor mais a situações de flerte, a tentar se envolver emocionalmente com uma nova pessoa, isso não quer dizer que essas tentativas de se envolver vão dar certo todas as vezes, vão dar certo de primeira. Então é possível que essa pessoa ela sofra novas rejeições quando ela for tentar se expor às contingências. Então, por mais que ela esteja emitindo comportamentos a fortalecer, que seria, teoricamente, uma melhora na perspectiva de um tratamento analítico comportamental, vai ser acompanhado da exposição a estímulos aversivos, né? Que são novas rejeições, por exemplo, ou situações de insegurança, né? Mesmo que ele não sofra uma rejeição propriamente dita, pode acontecer ele chamar uma pessoa para sair, a pessoa não aceitar, ele enviar uma mensagem, a pessoa visualizar a mensagem e demorar para responder. Então, ou seja, se a gente se basear apenas no relato de como a pessoa está se sentindo, nós talvez tenhamos uma impressão equivocada do sucesso ou do fracasso da terapia. A gente pode achar que a terapia pode não estar funcionando, e quando na realidade a terapia pode estar funcionando. A recíproca é verdadeira. Então já aconteceu bastante, nesse caso é bem comum, de estagiários meus. Então estão atendendo lá uma moça, por exemplo, que o namorado terminou com ela. E essa moça está sofrendo bastante com esse término, tentando superar esse término e coisas do gênero. E aí, e esse ex-namorado já deu vários indícios de que não vai reatar esse relacionamento, né? Que ele encontra com ele, com ela, ele a vê e coisas do gênero, muito mais quando ele não tem nada melhor para fazer, quando, enfim, ele quer um sexo, uma disponibilidade de sexo e coisas do gênero, quer companhia para alguma coisa, quando ele não arrumou coisa melhor para fazer e tal. E aí você percebe que essa é uma relação exploratória, que seria melhor para essa pessoa caso esse relacionamento, caso ela fosse um fim de fato nesse relacionamento. E aí, digamos que ela concorde com isso, ela conclua isso nas sessões de terapia e ela fale, não, eu tenho que me afastar, a situação está cômoda para ele, está incômoda para mim, então a iniciativa para romper esse vínculo de uma maneira definitiva tem que ser minha e coisas do gênero. E aí, de repente, ela chega numa sessão muito animada, muito feliz e coisas do gênero. Ela fala, olha, agora eu entendi, caiu a ficha, eu tenho que cuidar de mim mesma, eu me matriculei na academia, eu voltei a passear com o meu cachorro, eu me inscrevi naquela aula de pandeiro, sei lá, liguei para uma amiga minha, já marquei uma viagem de final de semana para aqui perto, não sei o que, com umas amigas minhas, não sei o que. E a terapeuta, né, estagiária, fica toda feliz, né? Agora eu acho que está andando, está evoluindo. E aí, quando ela continua relatando, ela vira para mim e fala, ela falou que a propósito
o ex-namorado ele curtiu umas fotos dela no Instagram. Pronto, né? Isso, ou seja, não essas mudanças aparentes de comportamento e esse relato de felicidade não quer dizer uma melhora terapêutica necessária. Simplesmente eu presumo que o fato dele ter curtido as fotos dela simplesmente são muito mais relevantes nesses relatos dessa melhora no estado emocional do que, de fato, as consequências dessas mudanças de comportamento. E notem que tem algo bem capcioso que vocês têm que ficar muito atentos aí. Que essas melhoras que ela está sugerindo são todas planos, perceberam? Me matriculei na academia, vou começar a passear com o meu cachorro, mandei uma mensagem para combinar sair com uma amiga minha, estou marcando uma viagem, então está tudo no futuro, né? E é muito interessante que a gente tem que estar muito atento a isso, porque muitos terapeutizandos nossos, eles relatam mudanças de comportamento, mas não são mudanças de comportamento em si, são simplesmente anúncios de mudanças de comportamento. E é interessante que na nossa cultura, quando a gente faz anúncios de mudanças de comportamento, geralmente o que os ouvintes fazem? Eles reforçam. Então, olha que curioso. O terapeuta, na condição de agência de controle, se ele reforça o comportamento de planejar, não necessariamente ele está aumentando a probabilidade do comportamento ocorrer em si. Ou seja, ele está reforçando o dizer e não necessariamente o fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nossos terapeutizandos relatam que planejam fazer algo. E é muito fácil o terapeuta cair nessa. Por quê? Porque de fato ele quer ouvir aquilo ali, né? Isso reforça o seu comportamento, dá para ele a sensação de que o tratamento dele está sendo eficaz. É justamente sobre isso que essa live está falando. Ou seja, no que a gente vai se basear para concluir que o nosso tratamento está sendo eficaz, que ele está funcionando. Bem, já ficou claro para vocês que o mero relato de como a pessoa está se sentindo, ele não é suficiente. Porque, de fato, ele pode estar muito mais circunscrito a eventos que estão acontecendo naquele dia, naquela semana, do que necessariamente aos efeitos das mudanças de comportamento do terapeutizando. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado também quando o terapeutizando ele reporta tendências a mudar o comportamento, planejamentos, tá? Novamente, isso também pode ser bem enganoso, porque é muito fácil dizer que vai fazer ou deixar de fazer algumas coisas, mas de fato fazê-las ou deixá-las de fazer é muito mais complicado, né? Então a gente tem que um equívoco que eu noto muito em terapeutas iniciantes é acreditarem que existe uma correspondência necessária entre o dizer e o fazer. Não. São classes de respostas operantes distintas. O comportamento de dizer está sob o controle das consequências a serem providas por um ouvinte. E o comportamento de fazer está sob o controle das suas próprias consequências. Então, por exemplo, se essa moça fala para você, eu vou bloquear o meu ex de todas as redes sociais, esse é o comportamento de dizer. Está sob o controle das consequências a serem providas pelo ouvinte. Seja uma amiga, seja uma pastora, seja a mãe, seja o terapeuta. Por outro lado, as consequências de bloqueá-la são outras, como, por exemplo, a punitiva negativa de não ter acesso a ele. Tá? Por mais que ele coloque o comportamento dela em esquema de reforçamento intermitente, por mais que ele dê perdido, por mais que ele venha com oi sumida, essas coisas que são bem aversivas, não importa. Ele ainda provê alguns reforçadores ocasionalmente. Então, quando ela bloqueia esse ex-namorado de todas as redes sociais, ela está abrindo mão desses reforçadores. E é isso que vai controlar o comportamento dela, de bloqueá-lo ou não. Ela ter dito que iria bloquear tem um controle, no máximo, discriminativo sobre esse comportamento, né? E é o que nós sabemos que é um controle discriminativo, ele simplesmente altera a probabilidade de ocorrência do comportamento, mas ele não garante que o comportamento vai ocorrer ou não. Então, quando essa terapeutizanda fala para o terapeuta, eu vou bloqueá-lo, é muito mais provável que o comportamento dela esteja sob o controle das consequências a serem providas pelo terapeuta do que, de fato,
a probabilidade dela vir a bloquear o ex-namorado ou não. A gente tem que ficar muito atento a esses relatos de planejamentos do vou fazer como indícios de melhoras terapêuticas. Ao mesmo tempo, a gente vai se deparar com o relato verbal no sentido inverso, ou seja, o seu terapeutizando ele pode dizer que mudou, tá? Então, agora eu passei a dizer não. Não, é muito comum ele chegar assim na terapia e falar para você, olha, eu tenho me respeitado muito mais. Então, para começar, se você tomar esse tipo de relato como um indício de melhora terapêutica, a probabilidade de você permitir que seu terapeuta esteja te enganando sem autoconhecimento, ele não faz de propósito, e você também vai estar se enganando, é muito alta. Vocês percebem que esse é um relato extremamente genérico? Eu estou me respeitando mais. A que diabos esse terapeutizão está se referindo? Nós não sabemos. É uma categoria muito genérica. Ele pode dizer que está se respeitando mais de diversas maneiras possíveis e imagináveis. Inclusive, retomando o que eu falei agora há pouco, ele pode dizer que está se respeitando mais se referindo a planejamento e não a algo que ele já está fazendo. Então, a minha recomendação é, quando vocês ouvirem eu estou me respeitando mais, vocês não se contentem com esse tipo de relato, porque ele é um relato muito frágil em termos de evidências de melhora de um quadro terapêutico. Como é que a gente faz nesse caso? Você pode ser singelo e meramente ecoar. Estou me respeitando mais. Respeitando mais? E aí você já vai dar uma circunstância, um estímulo discriminativo, para que ele fale o que ele está se referindo com respeitando mais. Você também pode perguntar, é mesmo? Me dê um exemplo concreto de algo que você fez ou deixou de fazer que te levou a concluir que você está se respeitando mais. Também pode fazer outra bem singela. Como assim se respeitando mais? Fale um pouquinho mais para mim. Então, ou seja, você pedir para essa pessoa, dependendo da maneira como é que você faça, independente da maneira que você faça, que ela dê exemplos práticos. Que comportamentos ela está se referindo quando ela fala que ela está se respeitando mais, tá? E aí sim você vai conseguir transitar em um terreno muito menos escorregadio. Então, se essa pessoa fala, porque eu vou ter aquela conversa com a minha irmã, você já vai perceber, olha, não é bem assim, né? Ou, mas por outro lado, se ela fala assim, não, porque minha irmã pediu de novo dinheiro emprestado para mim, e dessa vez eu falei que não ia emprestar. Ela insistiu, ficou brava comigo, mas ainda assim eu mantive a minha negativa. Então você já pode confiar um pouco mais nesse relato. Por que eu estou falando um pouco mais e não estou falando que você pode confiar nesse relato? Ora, vejam só. Porque é muito mais fácil dizer para o terapeuta que disse não para a irmã do que, de fato, dizer não para a irmã. Independente da ordem, se o dizer vem antes do fazer ou do fazer vir antes do dizer, nós temos que lembrar que são classes de respostas operantes distintas. O fazer está sob o controle de um conjunto de variáveis e o dizer está sob o controle de outro conjunto de variáveis. Ou seja, dizer não para a irmã está sob o controle das consequências presentes ali na relação com a irmã. Então, tudo bem. Se ela disser não, ela vai manter o dinheiro, né? Estou dando o exemplo aqui dela ter pedido o dinheiro emprestado, da irmã ter pedido o dinheiro emprestado para ela. Então, você fala, não vou te emprestar os R$100, ela vai manter os R$100. Ela vai poder usar esses R$100 para comprar coisas para ela. Enfim, esse é o reforçador prático. Mas, ao mesmo tempo, é muito provável que esse mesmo comportamento ele produza estímulos aversivos práticos e simbólicos, principalmente simbólicos. A irmã vai reclamar, vai espernear, vai insistir, vai fazer cara feia, vai fazer beicinho. São estímulos punitivos que vão controlar a probabilidade do comportamento de dizer não. Nesse caso, então, o que vai controlar o comportamento dela de dizer não
ou sim, são essas consequências, muito mais do que as consequências providas por um terapeuta a partir do relato que ela faz de ter dito não ou ter dito sim. Então, quando o terapeuta, por exemplo, ele pune, quando ela fala, não dei conta, dessa vez eu acabei emprestando, o terapeuta ele não estará punindo o comportamento de emprestar. Ele estará punindo o comportamento de relatar. Ao mesmo tempo, se ela diz não e o terapeuta reforça esse relato, novamente, ele vai estar reforçando o comportamento de relatar e não o comportamento de dizer não em si. Lembrando, o que controla o comportamento de dizer não são as consequências ali, no caso, a prática de manter o dinheiro, né? E, quem sabe, iniciar um processo aí para que essa irmã pare de pedir dinheiro emprestado sem pagar, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente utiliza o relato, né, ou um relato como evidência de mudança de comportamento ou de eficácia do nosso tratamento, tá? Porque o dizer prévio não é confiável, nem o dizer, nem o relatar posterior também é confiável. Por uma questão bem singela, né, gente? Bem simples. A gente não tem acesso. É muito diferente de um comportamento que o terapeutizando ele emite na sessão terapêutica. Então vamos pensar o seguinte: se você tem um terapeutizando que ele se justifica bastante, mantendo esse exemplo aqui do dizer não, então ela fala para você assim, eu emprestei dessa vez, mas por quê? Ela falou que estava precisando comprar um remédio. Como era questão de saúde, aí sim eu emprestei, mas se fosse para uma balada, eu não emprestaria, certo? E você observa que ao longo das sessões, essa terapeutizando, ela justifica vários comportamentos que ela relata. Se com a sua intervenção, por exemplo, acerca desse comportamento de justificar-se, você pergunta para ela, quantas vezes você se justificou hoje? E de fato, ela não tivesse justificado nenhuma vez e ela falar para você, hoje eu não me justifiquei, pelo menos não que eu tenha percebido. Nesse caso, aí sim, o relato verbal, nós podemos confiar nele. Por quê? Porque há o que eu chamo de checagem. É um comportamento-alvo que acontece na relação terapêutica. Aí sim, se o terapeutizando fala sobre um comportamento que ocorre na sessão, nós podemos verificar se há uma correspondência verbal ou não. Mas se ele está falando de comportamentos que ocorrem fora da sessão, a gente não tem acesso. Tá? Então, é algo que é particularmente desafiador para nós terapeutas, justamente aferirmos a melhora dos nossos terapeutizandos. Tá? Um ponto fundamental de qualquer tratamento comportamental que a gente vai sempre levar em conta quando a gente vai escrever os nossos resultados do nosso tratamento ou vai avaliar os resultados do nosso tratamento, são dois aspectos fundamentais. Um, são os comportamentos-alvo. Então, nós, terapeutas de orientação analítico-comportamental, nós vamos traçar, melhor dizendo, os nossos objetivos terapêuticos a partir de comportamentos-alvo. Aqueles comportamentos que vão, a sua mudança de frequência é justamente o nosso parâmetro para nós dizermos que o comportamento, nosso tratamento funcionou ou não. São esses comportamentos-alvo que nós vamos analisar funcionalmente. Bem, e aí o que acontece? Em PCP, nós falamos que há duas categorias de comportamentos-alvo. São os comportamentos-alvo relatados, foi os que eu me referi agora há pouco. São aqueles comportamentos que acontecem fora da sessão de terapia. Nós não temos acesso a eles, nós só temos acesso aos relatos que os nossos terapeutizandos fazem deles. E como eu já falei para vocês, como o relato não é necessariamente confiável, ele é um terreno muito mais escorregadio.
E nós temos os comportamentos alvo emitidos. São aqueles que acontecem na relação terapêutica. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco do comportamento de justificar-se, tá? Então, esse também é um comportamento alvo, só que diferentemente do comportamento alvo relatado, o comportamento alvo emitido, você tem acesso a ele diretamente. Nesse sentido, tanto o trabalho do Fester quanto o trabalho do Kohlenberg, do Tsai, da FAP, são muito importantes, porque eles fazem com que a gente preste atenção. Eles defendem que a gente preste muita atenção nesses comportamentos-alvo emitidos, porque, diferentemente dos relatados, esses nós podemos observar diretamente. Agora, é óbvio que eles são apenas uma parte dos comportamentos-alvo, né? A maior parte dos comportamentos-alvo são comportamentos-alvo relatados, exatamente, não emitidos na relação terapêutica, tá? Então, para você avaliar a eficácia do seu tratamento, você vai ter que verificar se houve ou não uma mudança na frequência dos comportamentos-alvo, certo? Relembrando, para tal, por mais que as análises molares sejam úteis para a gente ter uma visão do todo, uma visão mais abrangente de como aquele comportamento se engendra num padrão comportamental mais amplo, ele não é útil para nós aferirmos a mudança de comportamento. Então, eu me respeito mais, eu cuido mais de mim, ou eu tenho que cuidar mais de mim, são categorias muito amplas que nos dão pouquíssima confiança de que a mudança de comportamento está acontecendo. Nesse caso, as análises mais moleculares, aqueles exemplos de comportamentos emitidos de fato, é o que é importante. E aí, em se tratando de comportamentos-alvo relatados, o ideal é que você pergunte na minúcia mesmo. Que você peça para o seu terapeutizando contar a historinha. Pergunte o que ele fez, como o outro reagiu, como ele se sentiu, em que situação aconteceu. Peça contra-exemplos. É fundamental, porque o seu terapeutizando, muitas vezes, por exemplo, você tem um terapeutizando que ele tem um padrão de tentar agradar as outras pessoas, como já dizia Fester, também o Kohlenberg sabe, esse padrão ele vai se repetir na relação terapêutica. Ele vai tentar agradar o terapeuta. E adivinha como é que ele vai tentar fazer isso? Ora, relatando melhoras. Então, ele pode selecionar o que ele vai te contar. Voltando ao exemplo de dizer não, ele pode te contar uma situação que ele disse não uma vez, mas omitir as outras 7 que ele disse sim, quando teoricamente era para ele ter dito não. Tá? Então a gente tem que estar muito atento para a gente não permitir que o terapeutizando se engane e nos engane. Novamente, ele não faz isso com autoconhecimento, isso faz parte do padrão comportamental dele de tentar agradar o terapeuta, né? O agrado do terapeuta é um reforçador importante no controle do comportamento dele. E você tem que estar muito atento a isso, tá? Justamente para que você não acredite que seu tratamento está funcionando, quando na realidade ele não está produzindo grandes efeitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente vai avaliar os relatos dos nossos terapeutizandos. Tá? E o terapeuta, ele vai ter que ser bem cético mesmo, né? E meio chato, e pedir exemplos, contra-exemplos, uma descrição detalhada para a gente poder transitar num terreno menos escorregadio para avaliar a eficácia da nossa intervenção. Outro aspecto que eu considero bem importante para a gente avaliar a eficácia é o autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, não diz respeito apenas ao terapeutizando conseguir explicar para você de uma maneira completa o que ele faz, por que faz, em que situação faz, em que situação não faz, o que mantém, o que não mantém o comportamento dele. Não. Às vezes o autoconhecimento é só estar atento ao que está fazendo. Como, por exemplo, voltando ao caso, se essa terapeutizanda fala assim, olha,
eu percebi que eu fiquei feliz porque ele curtiu minhas mensagens, isso já demonstra um autoconhecimento. Né? Da mesma maneira, se o terapeutizando ele fala assim, olha, eu não consegui dizer não novamente para minha irmã, e eu percebi que eu estou repetindo um padrão. Né? Ou, nossa, ele se justifica para você na sessão de terapia, por exemplo, e fala, putz, viu que eu acabei de me justificar de novo? Então, isso já demonstra um certo nível de autoconhecimento, que é um aspecto fundamental para a mudança de comportamento. É bem interessante. Porque, você já percebeu, você deve ter convivido com pessoas assim, ou até vocês são assim. Aquele padrão bem irritante da pessoa ficar sacudindo a perna, né, num paraqueta, por exemplo, ou fica espremendo espinha, ou roendo uma caneta. Até dei alguns exemplos assim quando eu falei de comportamento adjuntivo. É interessante que essas pessoas, você fala para ela assim, para com isso, a pessoa, para com isso o quê? Isso, pô, mas o que eu estou fazendo? Você está sacudindo a perna de uma maneira insuportável. E é bem interessante isso. Porque muitos dos nossos terapeutizandos, eles emitem seus padrões comportamentais sem ter a menor ideia do que eles estão fazendo. Muito menos de por que estão fazendo. Então, como é que eles vão mudar? Como é que eles vão tentar agir diferente? Eles nem percebem o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo é uma manutenção de padrão. E daí, né, inclusive a live que eu fiz na semana passada, está disponível, eu vou colocar hoje no YouTube essa live, mas já está no nosso Reels, que é de perguntas abertas e fechadas. Tem até uma pergunta fechada que eu acho muito importante, essa eu recomendo mesmo sendo fechada, que é muito mais para o terapeutizando se fazer do que necessariamente você fazer para ele, que é ele se perguntar se o que ele está fazendo é uma manutenção de padrão ou se é uma mudança de padrão. Então, para ele parar, olhar as atitudes dele em certos contextos, é claro, e ele se perguntar, eu estou repetindo o que eu sempre faço ou o que eu estou fazendo agora é diferente? É muito importante ele fazer isso. Por quê? Porque ele tem que ter uma noção do que ele faz para poder tentar fazer diferente. Inclusive, isso é um tema de outra live, né? De como é que o que a gente pode fazer para propiciar uma mudança de comportamento. E uma delas é essa. É a atenção aos próprios padrões comportamentais. E é muito interessante que a gente tem que atentar, gente, que o que importa é a função e não a topografia. Então, seu terapeutizando, ele pode estar fazendo uma coisa que topograficamente é diferente daquilo que ele vem fazendo. Por outro lado, quando você tem um olhar funcional, você pode perceber que o que ele está fazendo é exatamente a mesma coisa que ele fazia, só que com outra topografia de respostas. Então, você tem que estar atento a isso. Então, é muito importante que você se pergunte se o que ele está fazendo é uma mudança, uma manutenção de padrão, pergunte para ele e também que ele se pergunte se o que ele está fazendo é uma mudança ou uma manutenção de padrão. Esse é um aspecto fundamental para que ele consiga ter a mudança de comportamento. Então, muitas vezes você está frustrado porque seu terapeutizando não começou a agir diferente ainda. Por outro lado, ele começa a te trazer relatos que ele está percebendo o que ele está fazendo. Que ele percebeu, opa, aqui eu mantive o mesmo padrão, caraca, fiz de novo, que merda. Então, isso já é um avanço. Já é um avanço no sentido do autoconhecimento, certo? Isso é um passo praticamente necessário para a mudança de comportamento. Agora, ao mesmo tempo, o autoconhecimento, gente, ele não é a mudança de comportamento em si. Ele não é a melhora em si. Então, você vai ter terapeutizandos que depois de algumas sessões, eles já sabem muito bem o que eles estão fazendo, de por que eles estão fazendo, o que eles deveriam fazer de diferente, por que deveriam fazer diferente. Eles reiteram isso várias vezes ao longo das sessões, mas isso não é acompanhado de mudança de comportamento. Então, aí você tem que estar... Obrigado, Fernando. Que bom que você tenha aprendido com elas. Obrigado pela sua participação aí. Então,
você tem que estar atento a isso. Porque se o seu terapeutizando sabe o que está fazendo, por que está fazendo, o que deveria fazer de diferente, ele continua agindo do mesmo jeito, você só atingiu um pedaço das suas metas. Você não pode dizer, voltando, né, ao tema da live, você não pode dizer que seu tratamento é totalmente eficaz. Ainda mais porque você está há várias sessões com respostas de autoconhecimento, mas que não são acompanhadas de mudança de comportamento. Nesse caso, nós não podemos dizer que esse tratamento está sendo eficaz. Outros aspectos que eu gosto de comentar quando a gente vai avaliar a eficácia do tratamento é a questão da temporalidade. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para meus terapeutizandos. Porque o que acontece? Se você está atendendo um terapeutizando e você está numa semana, ele está numa semana que tudo deu certo, né? Então ele, sei lá, aquela menina que ele estava interessado, até que enfim começou a dar indícios de que tem interesse por ele também, que ele recebeu um elogio no trabalho, que, enfim, ele conseguiu comprar uma passagem aérea por um preço bacana e tal. É muito provável que ele chegue na sessão relatando que está tudo bem, que ele está se sentindo bem, que ele está ótimo, que não sei o quê, que o tratamento está funcionando, que todo mundo precisa de terapia, coisas do gênero. Por outro lado, se daqui a 2 semanas ele recebe uma crítica dura no trabalho, ele olha o Instagram dessa menina e vê que ela está namorando um cara, enfim, ele bate o carro, ele pode chegar e dizer que a terapia não está funcionando, que ele está se sentindo mal, que ele não está evoluindo, que ele não tem jeito e coisas do gênero. Então a gente tem que estar muito atento à temporalidade. O que está acontecendo na semana? O que ele está tateando, ou seja, o que ele está descrevendo quando ele fala que ele está bem, quando ele fala que ele está mal, quando ele fala que ele está melhorando, quando ele fala que não está melhorando e coisas do gênero. Sobre o que o comportamento verbal dele está sob controle. Então, uma atividade que eu faço muito com meus terapeutizandos, uma pergunta, é falar assim, olha, vamos colocar, tenta imaginar um gráfico. E esse gráfico, por exemplo, aí você coloca lá no eixo Y algum estado emocional, sua ansiedade, sua felicidade, depressão, sei lá o quê. E no eixo X, o tempo. E a gente pode medir o tempo em semanas. Traça essa curva. Como é que está essa curva? E aí, se ele começa a ver, geralmente, a curva, ela nunca vai ser uma curva linear de melhora, né? Ou o que é a curva? Provavelmente, se o tratamento está funcionando, a curva vai ser o quê? Uma curva que tem altos e baixos, mas que você olhar o formato dela em longo prazo, ela é uma curva ascendente, tá? Tomando cuidado que, novamente, se ele tiver um padrão comportamental de agradar os outros, é provável que ele fale que essa curva está ascendente sob o controle das suas demonstrações de agrado. Tá? Então a gente tem que ouvir com ressalvas, mas é uma maneira interessante do terapeutizando não levar só em consideração o que ele está vivendo naquele momento, e sim que ele faça uma análise da evolução ou involução dele, tudo bem, mas que ele leve em consideração um período mais longo. Isso vai propiciar uma visão muito mais fidedigna do processo dele, de melhora ou piora. Tá? Então a gente tem que estar muito atento que muitas vezes o relato pode não estar sob o controle do processo dele como um todo, e sim sob o controle apenas do que aconteceu até naquele dia, ou 15 minutos antes da sessão. Por fim, vale a pena a gente também ficar atento que muitas vezes um terapeutizando, ele pode falar para você, essa terapia não funciona nada, essa terapia é inútil, não sei por que pessoas fazem terapia, não sei porque eu estou gastando meu dinheiro com você e tá. E você, poxa vida, então não está funcionando? Será que a terapia não está prestando? E coisas do gênero? Lembre-se que essa resposta verbal dele pode ser um mando disfarçado de tato. Pode ser uma resposta controlada pelo sofrimento do terapeuta, né? Talvez tenha sido uma sessão que você fez esse terapeutizando
chegar a conclusões muito doloridas, a conclusões que ele não queria chegar, certo? E uma maneira dele exercer contra-controle. Tem até um videozinho sobre contra-controle aí que está no nosso Rios. Foi bem recente, acho que dessa semana. No final de semana passada, sexta-feira passada. Então, pode ser que essa resposta verbal do terapeutizando tem muito mais a função de produzir o sofrimento do terapeuta, por estar deixando o terapeutizando frustrado. Por exemplo, o terapeutizando quer falar de uma coisa específica e o terapeuta está querendo investigar outra, então ele às vezes fica frustrado, aí emite essa resposta agressiva. Então você tem que estar atento, que pode ter uma função de mando disfarçado de tato. O contrário também acontece. Vamos pensar o seguinte, voltar ao exemplo daquela moça que está se relacionando com o ex ainda, que está sofrendo, passa sessões falando das coisas abusivas que ele faz com ela e coisas do gênero. E aí, ela fala numa sessão que vai bloqueá-lo de todas as redes, que vai parar de vê-lo e coisas do gênero e tal. Fala que criou vergonha na cara, fala que vai se amar mais, fala que vai se dar o respeito, que vai se valorizar e coisas do gênero. E ela chega numa sessão e fala para você assim, nossa, eu estou tão melhor. Não sei como é que as pessoas têm tanto preconceito com a terapia. Terapia faz tão bem, você me faz tão bem, você é um anjo de amor que entrou na minha vida, não sei o que, e tá. E aí, ao longo da sessão, ela fala, então, eu acabei desbloqueando o meu ex, a gente se encontrou e saiu, coisa do gênero. Ora, esses elogios têm uma função também. É um mando disfarçado de tato. Eles podem dizer para o terapeuta, olha, não brigue comigo pela minha ausência de correspondência entre o dizer e o fazer. Então, você também tem que estar muito atento, não só às críticas, aos elogios, porque, novamente, gente, isso é fundamental sobre o comportamento verbal. O comportamento verbal, ele não tem apenas a função de comunicar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente vai fazer. O comportamento verbal é a principal forma que nós temos de agir sobre o comportamento das outras pessoas. E o terapeuta, por incrível que pareça, é uma pessoa. Então, da mesma maneira, caso o sofrimento do terapeuta por alguma circunstância da terapia se torne reforçador, o terapeutizando vai se comportar em função disso. O relato de uma terapia que não funciona, de ineficaz, ele tem o potencial de produzir esse efeito no terapeuta. Então, se você usá-lo como indício de que a terapia está funcionando ou não, você vai chegar a uma conclusão equivocada. Da mesma maneira, se essa terapeutizando, ela te tece vários elogios e fala que ela está muito melhor, terapia é uma bênção na vida dela, é coisa do gênero, pode não ser. Pode ser um mando disfarçado de tato. Então a gente tem que entender, tem que estar mais atento. É uma coisa que eu falo bastante quando eu falo de comportamento verbal na clínica. A gente tem que estar muito mais atento do que o conteúdo do dizer, nós temos que estar atentos à função do dizer. E aí sim, você vai ter mais condições de avaliar a eficácia da terapia. Ao mesmo tempo, esse terapeutizando que te critica com a função de mando disfarçado de tato, ou te elogia também com função de mando disfarçado de tato, você nota que alguma coisa já não está funcionando bem. Porque ele é um comportamento alvo emitido e ele está emitindo mandos disfarçados de tato. Né? Mandos diretos seriam, olha, não briga comigo, mas eu voltei a falar com meu ex. Aí sim, seria um mando direto. Da mesma maneira, se ela fala, pô, cara, eu quero falar desse assunto, você não me deixa falar desse assunto, eu tô frustrada, tô com raiva de você, né? Então é um tato, né? Ou me deixa falar desse assunto, um mando. Aí sim, e é interessante, porque às vezes, quando você acha, se a pessoa falar para você assim, olha, eu não briga comigo, mas eu voltei a falar com meu ex, você pode achar que, por um lado, essa pessoa talvez, num aspecto, não houve mudança ou melhora no quadro, mas por outro houve. Porque talvez agora ela esteja emitindo mandos. Talvez antes ela emitisse mandos disfarçados. Da mesma maneira, se o terapeuta fala para você, poxa, eu estou frustrado, estou com raiva de você, você não me deixa falar dessa história, eu queria falar,
desse assunto, você não me deixa falar dele, ela está emitindo tatos e mandos, ao invés de emitir mandos disfarçados de tato. Então, nesse caso, em termos de um comportamento alvo emitido, talvez seja uma evolução. Bem, gente, eu espero que com essas minhas lives vocês entendam que o buraco é muito mais embaixo do que vocês pensavam. Se vocês assistirem todas elas, vocês vão ver que o terapeuta tem que desenvolver um grande conjunto de habilidades para ser um profissional qualificado, por assim dizer, né? Então, eu gosto de chamar a atenção para esses detalhes da terapia que muitas vezes a gente não se atenta, ou o terapeuta iniciante nem teve oportunidade de pensar sobre, tá? Então ficam esses alertas, mas é perfeitamente possível de vocês aprenderem essas coisas. E façam isso. Sigam a Pragmática Psicoterapia e Cursos, assistam nossos vídeos no canal, nosso canal do YouTube, nossos posts no Instagram e outros produtores de conteúdo e análise do comportamento também, para vocês melhorarem. Façam pós-graduação, estudem, leiam, consultem a literatura, que vai dar certo. Mas ser um terapeuta ruim é muito bom. Ser um terapeuta ruim é muito fácil. Ser um terapeuta bom, qualificado, vai dar muito trabalho para vocês, independente da modalidade e da abordagem que vocês escolham, certo? Então, gente, quem não nos segue ainda no Instagram, comece a seguir. Quem não segue a gente, quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, curtam nossos vídeos, compartilhem se vocês gostarem, tá? Só ler essa pergunta aqui do Fernando. Sim, isso vai acontecer bastante em casos de borderline, cuja a manipulação, né, Fernando, ela é uma característica do quadro, tá? Então, gente, é isso aí. Foi um abraço passar esse tempinho com vocês. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e que a força esteja com vocês. Até a próxima.